Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. As informações da política do nosso país você ouve por aqui. Então seja bem-vindo se você é novo. Se não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Se você está sempre com a gente, muito obrigada pela sua presença. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Obrigada por estarem aqui. Se você gostar do conteúdo, aquele joinha é muito bom e ajuda a gente. Comente também, deixe a sua opinião e compartilhe o nosso vídeo. Vamos às informações de hoje, o que está acontecendo na nossa política nacional. Obviamente que eu vou falar aqui rapidamente a respeito da reação do Datena sobre as últimas informações do vazamento daquela conversa meio enviesada que ele teve com o Boulos. A palavra que ele usaria para definir tudo isso, a gente já sabia. Quem acompanha a política e já sabe qual é a maneira de falar do Datena, já sabe que ele ia chamar o pessoal de canalha. É o que ele fala sempre, né? Pois foi o que ele disse. Ele atribuiu abre aspas, canalhas, fecha aspas, o vazamento de um vídeo onde conversa com Guilherme Boulos sobre a possibilidade de compor uma chapa para a Prefeitura de São Paulo. Se você não viu ainda, tem vídeo aqui no canal para você ver. Saiu ontem, dia 3 de abril, segunda-feira, você pode ver nos nossos vídeos. E nesse vídeo ele pediu para Boulos peitar o PT, se aliar a ele na disputa e até mesmo como cabeça de chapa e enfrentar o Lula. Depois de toda a repercussão, lá no seu programa na Band, Datena afirmou que é estranho o vazamento da conversa e chamou os responsáveis pelo vazamento de canalhas, como ele chama muita gente, né? Segundo ele, era uma conversa privada, mas era uma conversa bem comprometedora. E é muito bom para a gente observar como o interesse político e o interesse pessoal jogam sujo em todos os setores políticos. É complicado você ver como quando o cara tem um interesse para resolver o seu próprio lado, ele tenta se aliar com quem ele consegue e até mesmo aí cometer as suas traições. Fica para você que acompanha esse canal o julgamento a respeito desse fato. A gente já comentou muito sobre isso, não vou me alongar nesse assunto. Vamos entrar um pouquinho agora no Movimento Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O coordenador nacional deste movimento, João Paulo Rodrigues, está em turnê pela Europa. O militante tem participado de encontros com líderes políticos de esquerda e participado também das manifestações na França. Isso saiu na Folha de São Paulo ontem, segunda-feira. Inclusive, estão acontecendo no sul da Amazônia e Rondônia que produtores de gado estão sendo intimados pelo IBAMA para tirar o seu gado e estão levando esse gado para a Vilhena, até a informação que tivemos por aqui, em uma forma que ainda não entendemos o que está realmente acontecendo. Essa informação é preliminar, então você fique ligado aqui nesse canal, porque quando tiver uma informação mais completa, com todos os detalhes e que eu possa colocar de maneira bem explicada para você, eu vou trazer aqui no canal. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho, que eu vou trazer essa informação do que está acontecendo lá no sul da Amazônia e de Rondônia, sobre o que os fazendeiros estão reclamando dessa retirada do seu gado. Eu conto detalhes assim que eu tiver uma informação mais precisa para vocês. Eu citei isso porque a gente está falando aqui do coordenador do MST, mas vamos voltar aqui à viagem que ele está fazendo. Ele alega que sua viagem é em busca de discutir temas como cooperação internacional, propostas para um novo modelo agrícola baseado na reforma agrária, agroindustrialização e mudanças climáticas. Em Londres, o coordenador do MST teve um encontro com o trabalhista britânico Jeremy Corbyn. O militante ainda participou de um seminário sobre crise climática e soberania alimentar promovido pela Organização Justiça Global e visitou o túmulo de Karl Marx no cemitério Highgate. Nas redes sociais, João Paulo compartilhou sua visita ao túmulo do idealizador do comunismo com uma bandeira do MST. O militante chamou o Marx de querido e disse que o ideólogo é uma referência para todos eles. Ao final de toda essa informação, o pessoal questionou muito quem que está custeando essa viagem. Também teve uma outra pessoa que criticou e disse que para a Venezuela, Cuba, Nicarágua, ele não quer ir, né? Ele foi para a França, para a Europa, para Londres. Mas o líder, o coordenador do MST, não se deu trabalho nem mesmo de rebater ou responder os seus comentários em suas postagens sobre a sua viagem. Comenta aqui o que você acha a respeito disso, que nós vamos continuar aqui com as informações. Gente, o que tem acontecido no Brasil é muita coisa, mas a gente conta para você, viu?
Agora, uma das últimas que aconteceu, inclusive com o senador Randolph fazendo comemorações pelo Twitter a respeito disso, dizendo que isso sim é que é a atitude do governo, foi a respeito da revogação da medalha Princesa Isabel, que o Lula revogou. É uma medalha que foi instituída no governo Bolsonaro. E aí ele revogou e criou o prêmio Luiz Gama. O governo petista diz que um país negro e racista como o Brasil tinha um prêmio de direitos humanos em homenagem a uma mulher branca. E aí o Lula instituiu, na última sexta-feira, dia 31, o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. A medida, que foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, trazia junto a revogação da Ordem do Mérito Princesa Isabel, que foi assinada por Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. Em nota oficial, o governo Lula explica, como eu já disse antes, que o país negro e racista possuía um prêmio de direitos humanos em homenagem à Princesa Isabel, que é uma mulher branca. E por isso o governo Lula cita que sua instituição, feita no governo anterior, foi equivocada. Atenção para a nota, abre aspas, não se trata de afirmar que uma pessoa branca não possa integrar a luta antirracista, mas de reafirmar o símbolo vital que envolve esta substituição, o reconhecimento de um homem negro abolicionista enquanto defensor dos direitos humanos, fecha aspas, é a justificativa da secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Oliveira. Segundo a publicação, o prêmio Luiz Gama será concedido a cada 2 anos pela pasta para pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cujos trabalhos e ações mereçam destaque especial nas áreas de promoção e da defesa dos direitos humanos no país. Quem foi Luiz Gama? Ele nasceu em 1830, na Bahia, era filho de um português com Luísa Maim, uma mulher negra reconhecida por participar de diversas insurreições de escravos. Mesmo sendo livre, Gama foi vendido pelo próprio pai para o pagamento de uma dívida de jogo. Isso quando ele tinha 10 anos. Quando ele tinha 18 anos, ele fugiu. Em 1850, passou a ser ouvinte das aulas de Direito, de onde hoje funciona a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. A partir daí, começou a atuar na defesa de negros escravizados e foi responsável pela libertação de mais de 500 pessoas em tribunais do Brasil. Foi ainda jornalista, escritor, poeta e líder abolicionista. Ele morreu em 24 de agosto de 1882. Eu acho muito justa a homenagem e também a instituição desse prêmio em nome de Luiz Gama, só não acho que havia necessidade de desfazer o que foi feito para a Princesa Isabel. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Criar um prêmio com o nome de Luiz Gama é, sem dúvida, um grande mérito do governo atual. O que me causa estranhamento é ter essa necessidade de desfazer o outro, que já estava instituído, em nome da Princesa Isabel, que mesmo sendo branca, em sendo mulher, na sua época, foi uma pessoa muito ativa e muito à frente do seu tempo, e que justamente por ser branca e lutar pelos negros, merecia também ter essa medalha em seu nome. Mas essa é só a minha opinião. Eu acho que não devemos desmerecer ninguém. Esse é o princípio do preconceito. Desmerecer qualquer pessoa, seja pela sua etnia, sua raça, seja pela sua orientação sexual, seja ou mesmo pelo sexo que a pessoa nasceu, se é homem, se é mulher, qualquer tipo de desmerecimento eu acho desnecessário e isso é o princípio do preconceito. Só a minha opinião. Eu não gosto muito de expressar minha opinião para não causar polêmica, mas eu quero saber a sua opinião a esse respeito. Havia necessidade de desfazer a medalha da Princesa Isabel para instituir o Prêmio Luiz Gama? Ou poderíamos conviver muito bem e pacificamente com os dois? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Muito bem, enquanto senadores da ala petista, como Randolph, continuam comemorando esse tipo de atitude do governo petista, que não havia necessidade, o governo continua fazendo outras coisas em outros patamares que eles não anunciam, que eles não comemoram, mas a gente fica sabendo e conta para você. Por exemplo, tá aqui no portal Hora de Brasília, o Lula reserva quase 10 bilhões de reais em nova forma de distribuição de recursos ao Congresso. O presidente Lula determinou uma nova forma de distribuição de recursos para irrigar obras e projetos nas bases eleitorais de deputados e senadores, simulando as emendas parlamentares para um mecanismo diferente para se blindar de possíveis denúncias de corrupção. O Planalto separou 9,8 bilhões de reais, quase 10 bilhões, para esse fim e criou uma rúbrica específica para esse tipo de gasto. O governo também ordenou a criação de um sistema de divulgação dos agentes públicos beneficiados pela distribuição desses recursos. Dessa forma, caso haja denúncias de irregularidades, a responsabilidade recairá sobre os políticos que apadrinharam as verbas. O governo também orientou os ministérios
ministérios a reservarem uma parte de seus orçamentos para atender às demandas de deputados e senadores, incluindo as do Centrão. A medida foi tomada após decisão do STF de declarar inconstitucionais as emendas de relator, que eram a principal moeda de troca do ex-presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. O objetivo é evitar que o presidente Lula seja associado a eventuais irregularidades nas obras, compras e serviços realizados com os recursos agora reservados ao Congresso. Aliados do governo afirmam que a divulgação dos beneficiários servirá para evidenciar que a responsabilidade é do padrinho político do dinheiro, apesar de a verba sair do caixa dos ministérios. No ano passado, a Polícia Federal prendeu suspeitos de corrupção no esquema para inserir dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde e justificar uma série de repasses por meio de emendas de relator para municípios. Além disso, a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Valores do São Francisco e do Parnaíba, foi alvo de operação da Polícia Federal em investigação por fraudes em licitações e desvios de verbas federais. Bom, gente, eu acho que deu para entender mais ou menos, mas conta para mim o que você acha das atitudes, né? Você fica ligado aqui nesse canal que a gente traz sempre mais informações. Também estamos aguardando, porque ficou para depois do feriado, a instituição do arcabouço fiscal, essas medidas que vêm aí com o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com uma série de novas providências. Eu creio que ele já pode ser chamado de ministro do imposto, porque vem taxando tudo quanto é coisa que ele imagina, que ele passa pela cabeça dele. Cada hora ele inventa uma coisa para pôr taxa, para pôr imposto. Mas nós vamos acompanhando e contando para você aqui nesse canal. Fique ligado, não esquece de deixar um joinha se você gostou. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo com mais informações. Até breve.